Bom dia! Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Vou ler o livro de Romanos, capítulo 8, do livro de Romanos, versos 12 e 13. Versos 2 e 3, na verdade, né? Romanos 12, versos 2 e 3. Versos muito conhecidos, inclusive, né? Mas diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, só seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, se nós formos transformados pela renovação da nossa mente. Só depois de uma transformação é que a gente experimenta, a gente comprova, a gente vive, a gente se delicia com a boa, agradável e vontade, perfeita vontade de Deus. Verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Isso é muito sério, hein, irmãos? Muito sério. Paulo está dizendo o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, não seja presunçoso. O presunçoso, ele se acha, ele é o cara. Ele se acha acima de tudo e de todos. Pois para você eu digo e lembro o seguinte: presunção é pecado. Presunção não agrada a Deus. Presunção é a imagem altamente conceituada de si mesmo. É a pessoa que realmente está cheia de si mesmo, é amante de si mesmo, é apaixonada por si mesmo a ponto de achar que é maior do que os outros, de que não precisa dos outros. Algumas pessoas são tão presunçosas que inclusive esperam que todos estejam impressionados com quem ele é, com o que ele faz, que estejam sempre batendo palmas ao seu comando. Coisa terrível, né? E é interessante que o presunçoso não enxerga o quanto ridículo é quando é presunçoso. O quanto ele está por fora quando age presunçosamente, se achando maior e melhor do que os outros. A gente tão presunçosa, e eu já conheci gente assim, talvez você tenha conhecido gente assim, que é tão presunçosa que acha que inclusive não pode se desgastar cumprimentando a todas as pessoas. Não dá para cumprimentar todo mundo, né? Afinal de contas, eu sou quem eu sou. Meu Deus, que coisa! São pessoas que ainda não foram transformadas pela renovação da mente. São pessoas que ainda estão ligadas aos valores do mundo. Estão na igreja, mas ligados aos valores do mundo. Eles querem palmas, eles querem luzes, eles querem um monte de coisa que não agrada a Deus. São pessoas cheias de arrogância, que não admitem em hipótese alguma que podem estar erradas. O presunçoso não admite em hipótese alguma que ele precisa dos outros. Ele não enxerga, ele não entende que ele faz parte de um corpo, que tal como ele, outras partes do corpo também são importantes, também fazem parte do corpo, fazem com que as coisas aconteçam. Gente que se acha num nível superior aos outros. Gente que trata a outras pessoas com aspereza, com ignorância, com falta de paciência, responde muitas vezes com desdém aos questionamentos dos outros. Algumas pessoas são tão grandes aos seus próprios olhos, né? Porque na verdade vai ver, não são tão grandes assim, muito pelo contrário, são tão pequenas que precisam se imporem diante das outras pessoas para se achar numa posição um pouco melhor. Elas se acham tão grandes aos seus próprios olhos que acham que todo mundo tem que satisfazê-la. Todo mundo tem que seguir a sua vontade. Agora, a melhor cura para uma visão assim, a visão exagerada de um presunçoso, a visão exagerada que a pessoa tem de si mesma, a melhor cura, o melhor remédio é uma boa olhada no espelho da palavra de Deus. Vá ver lá. Vá ler o que está escrito em Romanos capítulo 12, versos 2 e 3, como eu li. Vá ler Romanos capítulo 3, versos 9 a 18. Vá ler o Salmo 14 para você ter uma ideia de como é o coração humano, para você enxergar o retrato fiel e verdadeiro do coração humano sem Cristo. Não é bonito não, viu?
O orgulho não deve achar lugar no nosso coração, meu irmão. Seguimos a Cristo. Não pode haver em nosso coração, seguidores de Cristo, espaço para presunção, soberba, orgulho. Aquele que considera muito a si mesmo, não considera Cristo o suficiente, não considera o fato de precisar de outras pessoas, não considera o fato de que às vezes erra, não considera a necessidade de conviver bem com outras pessoas. Presunção é pecado. E nós podemos abrir mão deste pecado. Nós podemos substituir este pecado pelo exemplo de Cristo, que a todos serviu. Nós podemos aprender com Cristo e com muitos outros homens que a Bíblia nos apresenta como verdadeiros servos, que abandonaram o pecado da presunção, do orgulho e da soberba para viverem por algo maior. Amém? Que o orgulho, a presunção, a soberba não encontre lugar no seu coração, porque ele está ocupado, repleto, cheio de Deus, cheio de Jesus Cristo. Amém? E cuidado, porque o presunçoso, ele é um forte candidato a cair nas armadilhas de Satanás. E para o presunçoso existe um grande número de armadilhas já preparadas. Amém? Pense nisso. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus nós oramos. Nós te exaltamos, ó Senhor. Grande é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Quem tem todo o poder, todo o domínio é o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nos ajude a viver conforme a Tua vontade, para que sejamos realmente transformados, tenhamos uma mente renovada, que o nosso coração não abra espaço, oportunidade para a presunção entrar, dominar e nos destruir. É o que nós te pedimos nesta manhã, Pai, nos apresentando diante do Senhor, como servos do Senhor, para cumprir o Teu querer, a Tua vontade. Nós não temos o suficiente. Nós não podemos nada mais do que o que já fazemos, se não for da Tua vontade, se não for a Tua presença. É o que oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.